Olá, minha turminha do segundo ano, bom dia. Hoje é quarta-feira e hoje, na nossa aulinha de Ciências da Natureza, nós vamos estudar sobre o cultivo das plantas, né, gente? No grupo anterior, nós estudamos sobre as necessidades das plantas, que elas precisam de nutrientes, de água, luz, calor, do ar, que elas dependem de espécies, elas necessitam de quantidades diferentes e cada espécie, né? Por exemplo, os cactos são plantas que necessitam de muita luz solar. Já as bromélias são plantas que necessitam de pouca luz solar. E hoje nós vamos estudar mais sobre os tipos de cultivo das plantas, né? Esse cultivo depende do ambiente em que vivem e de suas características, como a existência de frutos e de flores, por exemplo. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a plantação. A plantação é considerada a primeira forma de cultivo conhecida e a mais utilizada, pois é de onde se retiram os alimentos mais consumidos pelos seres humanos. Todos nós consumimos alimentos que vêm da plantação, como o arroz, o feijão, a soja, o café, né? E muitos outros. Então, a plantação é uma forma de cultivo. Outra forma de cultivo é o pomar, que é o local onde são cultivadas as árvores frutíferas, por exemplo, a bananeira, a macieira, a laranjeira, né? E muitas outras árvores também. A horta é um local onde são cultivadas verduras, como a alface, agrião, a selga, rúcula. Todos vocês acredito que já viram uma horta, né, gente? Temos também o jardim, que é o local onde se cultivam plantas ornamentais, isto é, que são usadas para enfeitar, como as plantas que dão flores, vegetação rasteiras, pequenos arbustos, roseiras, né? Então, essas plantas servem para ornamentar as nossas casas e deixar os nossos jardins mais bonitos, né? Os parques, as praças públicas. E temos uma forma de cultivo muito interessante, que é a hidroponia. É uma técnica para o cultivo de plantas fora do solo. Nela, as raízes das plantas são imersas em uma solução com água e nutrientes. Essa técnica permite o cultivo em pequenos espaços. É considerado mais saudável, pois não exige o uso de agrotóxicos. A hidroponia é bastante utilizada no cultivo de hortaliças, de plantas medicinais e de flores. Então, crianças, fiquem atentos e vejam agora como se dá o cultivo das plantas através desse vídeo. As plantas e os seres humanos. O ser humano utiliza as plantas para diversas finalidades, como alimentação, confecção de roupas, de combustível, bebidas, móveis. O homem obtém estes materiais através do extrativismo vegetal e do cultivo. Extrativismo vegetal é a retirada das plantas ou de parte delas da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada. Já o cultivo é o ato de plantar. O homem utiliza o cultivo através de hortas, pomares e plantações. Na horta, geralmente, são cultivadas legumes e hortaliças, como couve e alface. Um exemplo de horta é a horta comunitária, que é um local onde se cultiva diversos tipos de plantas, geralmente utilizadas na alimentação. Essas hortas são mantidas com trabalho coletivo de pessoas da mesma comunidade. Os alimentos colhidos nesta horta são distribuídos entre as pessoas da comunidade e o que sobra pode ser doado ou vendido para manter esta horta.
No pomar, geralmente são cultivadas plantas frutíferas, como a laranjeira, a macieira, o limoeiro. Uma outra forma de cultivo é a hidroponia, que é uma técnica onde as plantas são cultivadas em tubos plásticos, por onde circula uma mistura de água e de nutrientes. As raízes das plantas ficam em contato com essa mistura. Na hidroponia, podem ser cultivadas diversos tipos de plantas, como alface, rúcula, morango. Já as plantações ocupam terrenos muito grandes, que geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como milho, soja, trigo, algodão. Através do extrativismo vegetal e do cultivo, o homem obtém alimentos ou matéria-prima para diversos tipos de produtos. Como alimentos, o homem obtém o arroz, o feijão, os vegetais, os legumes, as frutas. E obtém matéria-prima, como por exemplo, a partir do algodão, o homem pode confeccionar roupas. A partir da soja, o homem pode obter óleo, leite, sucos. Os troncos dos eucaliptos são levados para as indústrias, para a produção do papel. Do caule da seringueira, o ser humano extrai o látex, material utilizado para a produção da borracha natural, utilizada em balões de festa, por exemplo. Da carnaubeira, é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido o assunto e possam realizar as atividades propostas, tá bom? Beijos e até a próxima!